sendo bênção e vai continuar sendo bênção. Então vamos lá. Hebreus, o tema da mensagem de hoje é as promessas de Deus. Hebreus 6, de 13 a 20, diz assim: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, a tua palavra foi lida, e ela é poderosa em si mesmo, porque é a tua palavra. E eu creio que o Senhor já está falando aos nossos corações, e te pedimos que continue falando. O Senhor conhece as necessidades de cada um, mas acima de tudo, conhece a nossa necessidade de crescermos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, fala sobre o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, fala quando Abraão estava junto com a sua família, os seus parentes, e Deus o chamou, o separou para um propósito. Deus, eu sempre digo isso, que Deus não faz absolutamente nada sem que haja um propósito naquilo que Ele está fazendo. Assim sendo, Deus chamou Abraão para um fim, para um propósito, e Ele disse a Abraão o seguinte: Abraão, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Então, qual era a finalidade? Fazer de uma pessoa um grande povo. E abençoar esse povo através de Abraão. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então o Senhor disse a Abraão: saia de sua parentela, ou de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que interessante. Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa em cima de um propósito pré-estabelecido pelo próprio Deus. Ele diz: eu vou abençoar você. Sabe por quê? Porque eu quero abençoar todas as nações da terra. E nesse todas as nações da terra estava incluído Portugal, Brasil, África, Inglaterra e todas as nações que já existiam e aquelas que ainda viriam a existir. Povos que já eram conhecidos e povos que ainda seriam conhecidos. Todos, independente de raça, de cor, de língua. E nós percebemos nesse texto que Deus ele dá algum meio para que Abraão cresça naquilo. Deus, ele empenha o quê? A sua palavra. Quando Deus fala isso, ele está empenhando a sua palavra e ele fala: sai daí de onde você está e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Possivelmente, ou provavelmente, nós, no lugar de Abraão, começaríamos a arrancar o cabelo da cabeça, de desespero, né? Como assim, Senhor?
estou aqui no meio do meu povo que eu conheço, estou aqui seguro, na minha zona de conforto, e o Senhor vem para me dizer para eu ir para um lugar que o Senhor ainda vai mostrar. Não falou que é para ir para a terra A, B ou C, vai mostrar. Mas Abraão saiu. E Deus prometeu a ele, olha, eu vou te mostrar, e mostrou. Eu vou abençoar os que te abençoarem. E Deus abençoou os que abençoaram Abraão. É muito claro isso no livro de Gênesis, e depois citado em outros textos, nos livros da Bíblia, que Deus abençoou pessoas, reis, povos que abençoaram Abraão. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E aqueles que amaldiçoaram Abraão também foram amaldiçoados. E Deus continua com a promessa. E por meio de vocês, todos os povos serão abençoados. Você é abençoado? Você é abençoado. Sabe por quê? Primeiramente porque Deus quis. E segundo porque Ele prometeu a Abraão. E as promessas que Deus faz são infalíveis. Sabe por que são infalíveis? Não é porque eu ou eu somos bonitos ou feios, magros ou gordos, altos ou baixos. Não. É porque Deus empenha a sua palavra. E a sua palavra é imutável. E é por isso que Isaías diz lá no capítulo 40 que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que Deus disse está dito e não muda. O que Deus disse está dito e nada, nem a minha vontade, nem a tua vontade poderá mudar. Sabe por quê? Porque Deus empenhou a sua palavra e a sua palavra não muda. E agora o texto que nós lemos do escritor aos Hebreus. Os irmãos já perceberam que é um livro que eu estou lendo no momento, né? Essa é a segunda mensagem que eu trago no livro de Hebreus, em um curto período de tempo. Esse escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele destaca algumas promessas de Deus, e ele diz que elas são verdadeiras e são cumpridas. Tudo, meus irmãos, que Deus disse que aconteceria, ou que ainda irá acontecer, aquilo que no seu tempo muito já foi cumprido, das suas promessas e das suas profecias. Mais de 70% das profecias já foram cumpridas. E eu digo para você assim, será que vale a pena acreditar que aquilo que ainda não foi cumprido, porque não chegou o seu tempo, se cumprirá? Para mim, vale a pena. Eu acredito que sim. E o escritor aos Hebreus, ele fala assim, olha, as promessas de Deus, elas se cumprem e se cumprirão pela simples razão de que Deus empenha a sua promessa, que é a sua palavra, e o seu juramento. E ele fala assim, olha, quando há uma discussão, uma divergência entre duas ou mais pessoas, e aqui eu vou parafrasear o texto para ficar mais fácil de entender. Naquela época, né? As pessoas colocavam o quê? O seu juramento. Quando eles dizem assim, eu juro por algo, aquilo punha fim naquele conflito, naquela discussão. Porque partia-se do princípio que o juramento que a pessoa estava fazendo tinha valor e estava baseado numa verdade. Perceberam? Tudo bem que depois Jesus em Mateus, lá ele fala, olha, não jura pelo céu, porque por causa disso, nem pela terra, nem por Deus, nem por nada. Não se jura mais. Mas havia esse princípio de que o juramento, ele estava alicerçado na verdade. Então, quando havia um conflito, alguém dizia assim, eu juro por Deus, ou juro pelo céu, ou juro pela minha família, ou juro por isso ou por aquilo. E isso tomava-se por verdade e resolvia-se então o conflito. E que o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que Deus, por não haver ninguém acima dele, em poder, em riqueza, em graça, em amor, ele jurou por si mesmo, que faz para mim todo sentido. Porque se nós juramos por algo que está acima de nós em valor, logo, Deus não poderia jurar por ninguém ou por coisa alguma a mais que não fosse Ele próprio. Porque o seu valor está acima de tudo e de todos. E Ele jura por si mesmo.
E o autor aos Hebreus começa dizendo assim que essa promessa que ele nos fez, atenção agora, essa promessa que ele nos fez, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Vamos atentar para essas palavrinhas. O que é uma âncora? Âncora é aquele, a gente vê muito em filmes, em desenhos, né, de criança, quando um navio chega, pega aquela âncora. Vocês já viram? Quem já viu uma âncora de navio aqui, ao vivo e a cores? Já, né? É enorme aquilo lá, né? A gente vê na televisão, não parece. Primeiro que o navio não parece ser tão grande como é. Segundo que a âncora não parece ser tão grande como ela é. É um monstro de grande. E aí, joga-se a âncora no mar, sabe para quê? Para dar segurança ao navio. Ele ficar ali, seguro, mesmo que venha uma tempestade. Eu já pesquei de barco algumas vezes, não sou um grande pescador mesmo, só gosto, não sei nada, mas gosto. E no barco, na pesca, chama apoitar o barco. É quando você joga o peso ali, que é a âncora, num tamanho menor, então o barco fica seguro. E, aliás, já estive em uma grande tempestade de vento, que achávamos que o barco ia virar. Estava eu e uma outra pessoa, e o barco fazia assim, ó. Nunca fui tão crente como naquele dia. Pensa num rapaz que orou aí, Senhor me livra. E Deus nos livrou. Sabe por quê? Primeiro porque Deus estava acima da tempestade. E Ele usou a âncora, que deu firmeza naquele barco. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele fala assim, ele diz essas palavras, ele está dizendo que essa esperança, baseado nas promessas de Deus, que tem por base a verdade, logo, Deus jura por si mesmo, pelo seu próprio nome, é para nós como âncora da nossa alma, firme e segura. Então, sabe o que nós precisamos para termos uma vida de fé, em segurança, em tranquilidade, onde a nossa alma goza da paz de Deus, onde a nossa alma goza da tranquilidade que Deus pode dar, mesmo em meio às tribulações, lutas e dificuldades. Nós precisamos que essa âncora, que é a certeza, a fé, a convicção nas promessas de Deus, esteja no nosso coração, nos deixando firme, nos fazendo perceber que estamos firmes em Deus. Irmãos, precisamos atentar sempre para as promessas que Deus nos fez. E Ele há de cumprir todas. Ele já cumpriu muitas e há de cumprir todas. E nessas promessas, nós temos as promessas que foram feitas de um modo geral a todos que estão em Cristo. São as mesmas para mim e para você, independente do nosso ministério, independente da nossa profissão, independente do nosso grau de instrução ou condição financeira. Promessas como, por exemplo, a principal delas, a salvação. A palavra de Deus promete que aqueles que reconhecem a Cristo como Salvador são salvos. Aqueles que ouvem a palavra de Jesus e crê é salvo. João capítulo 5, versículo 24. Aqueles que ouvem minhas palavras e crê naquele que me enviou, têm a vida eterna. E a vida eterna, ela é resultado da salvação. Perdão de pecados, arrependimento, confissão, salvação, vida eterna. Essa é uma promessa para todos nós. Não é para um grupo de pessoas, grupinho ou grupão. É para todos nós. E quando nós cremos nessa salvação, nessa promessa de Deus, que já nos alcançou e nos pertence porque Ele nos deu, então isso é como âncora para a nossa alma, traz segurança. Alguém pode dizer assim, mas a pandemia matou ou vai matar não sei quantas mil pessoas, mas a salvação é uma promessa como âncora para a minha alma, que me garante que Deus está cuidando de mim. Quando alguém diz assim, mas o mundo está em guerra e as coisas estão difíceis ou vão piorar. Mas a promessa de Deus, a salvação que Ele já me concedeu, é como âncora para a minha alma, que me faz viver em paz, mesmo em momentos de guerra. Você tem essa âncora na sua alma, porque você já tem as promessas de Deus.
O que todos nós precisamos é olhar para essas promessas com um olhar de fé, de convicção, crendo que essas promessas já nos alcançaram. Não fomos nós que alcançamos as promessas em primeiro lugar. Elas nos alcançaram. Agora nós precisamos fazer o quê? Lançar mão delas. Lançar mão delas. Eu vou fazer uma ilustração aqui para a gente entender bem isso. Imagine que você está no rio aí, ou no mar, se afogando. Ruim, né? Pastor, que é isso? Não quero que você se afogue, não. E como eu não quero, eu estou passando de barco, bonitão, para ir pescar, e jogo uma corda para você. Porque eu amo você. E quero que você saia dali tranquilamente e viva mais 115 anos. Beleza? O que vai acontecer se você lançar a mão da corda? Eu vou puxar você, tudo ficou bem. Vamos viver mais 115 anos. E o que vai acontecer se você não lançar a mão dessa corda? Vai ficar ruim, né? Pensa uma pessoa que vai beber água. Até não aguentar mais. Eu quero dizer o seguinte, que as promessas de Deus já nos foram concedidas. Concedidas. O que nós precisamos fazer é lançar mão delas. Nos apropriar delas. Fazer uso delas. Vivê-las. Usufruir delas. Comunicá-las a outras pessoas. Porque quando nós estamos lançando mão da palavra, da promessa, estamos nos apropriando delas, nós estamos nos apropriando da pessoa de Deus, de quem Ele é e tudo que Ele tem. E é isso que Paulo fala lá em Romanos 8,16, eu sempre cito esse texto, que nós somos o quê? De Deus? O que nós somos de Deus? Filhos. Romanos 8,16, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,16 e 17. Você, meu irmão, é herdeiro de Cristo. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. Você é um herdeiro de Cristo, de Deus, juntamente com Cristo. Você, minha irmã, é uma herdeira de Deus, juntamente com Cristo. E não importa o que dizem de você. Não importa o que dizem a meu respeito. Sabe por quê? Porque eu recebi as promessas de Deus e lancei mão delas e trouxe para mim. E eu creio nelas, porque Deus me ajudou a crer. E eu vivo com elas, e eu vivo nelas, e eu vivo delas. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque Ele me fez seu filho. Promessas gerais, salvação, paz. Jesus, quando Ele chega lá com seus discípulos, Ele diz o que para eles? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Sabia que Jesus prometeu paz para você? Sabia que Jesus prometeu paz para você, mesmo nesse momento difícil que você está atravessando? Sabia que Jesus prometeu paz para vocês, mesmo sabendo que essa semana você tem um conflito a resolver? Jesus prometeu paz a você. Sabia que Jesus prometeu paz a você, mesmo numa situação constrangedora, numa situação que você não sabe onde vai chegar? Jesus prometeu paz para você e para mim. E quando nós entendemos isso e cremos nisso e dizemos, Senhor, é para mim essa paz. Pastor, mas como é que eu faço isso? Porque eu posso pegar a Bíblia assim, essa Bíblia é minha. Eu posso pegar água e beber. Porque é algo físico, material. Mas isso aí. A gente precisa entender, irmãos, as coisas, para conseguir vivê-las. Não adianta a gente só falar, é isso, aquilo. Vamos entender. Sabe como que eu me aproprio daquilo que Deus já me deu? Pela fé, confessando isso. Confessa. Se está faltando paz, Senhor, a tua paz é minha porque o Senhor me deu. Eu me aproprio dela. Tem alguém aqui que está passando situação difícil com relação à paz? Não está tendo paz no coração? Levanta a mão, Senhor. Não tem ninguém? Tem? Amém? Tem mais alguém?
Então mesmo você que não está passando, e é normal. Às vezes tem momento que eu estou precisando de paz ali. E o outro já não. Mas tem um momento que o outro está de boa na lagoa, como diz os jovens. E eu, percebe isso? Sempre, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos confessando isso. Então vamos dizer juntos: Senhor, a tua paz é minha. Porque o Senhor me deu. E eu recebo em nome de Jesus. É isso, confessar com a sua boca. A paz, a salvação, a abundância, mesmo em momentos de escassez, a prosperidade real que a Bíblia fala, mesmo em momentos de dificuldade, o Senhor nos concedeu. E há também aquelas promessas pessoais, particulares. Deus fez promessas para o Leizão, que não são necessariamente as mesmas que fez para mim. Porque Ele trata com a pessoa de uma forma peculiar, individual. Fez para você, o Manuel, para a Rafa, promessas diferentes. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Eu não tenho condição de tratar cada um assim, especificamente, nos mínimos detalhes, como cada um é. Porque eu tenho minhas limitações. Mas Deus não. Deus olha para você e fala assim: foi eu que te fiz. Te fiz como pessoa, como criatura. E te fiz também como filho, como filha. E eu sei cada milímetro do seu ser. Eu te conheço muito mais do que você mesmo. E a Bíblia diz que antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Você já pensou nisso? Você já pensou que antes de que você ou eu estivéssemos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia? E diz mais, que as promessas dele já eram para nós. Como assim? Eu nem existia e Deus já tinha promessa? Já tinha um pacotão de presentes para mim? Que promessa Deus fez para você? E talvez você pode ter alguma promessa específica que Deus fez para você há anos e ainda não se cumpriu. Se Deus fez, vai cumprir. E sabe por que vai cumprir? Porque a palavra dele, a promessa dele, está baseada no juramento dele. E o juramento dele tem como base, como fundamento, a própria pessoa dele. Nada é maior do que ele, nada vale mais do que ele. Se ele fez, ele vai cumprir. Pastor, mas já faz um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus vai cumprir, porque Deus não é mentiroso. Deus é fiel. Fiel é a sua palavra e Ele há de cumprir todas. Deus tem feito promessa a nós individualmente. Que promessa Deus fez a você? Eu não sei, parece que Ele não fez nenhuma. Talvez você não esteja ouvindo Deus falar com você. Se eu não ouvir Deus falar, como eu vou saber as promessas que Ele tem para mim? Sabe como eu ouço Deus falar? Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. E esse se colocar diante de Deus em oração para ouvi-lo é muito mais do que uma postura física ou verbal, mas é uma confissão onde nós estamos dizendo assim: Senhor, eu estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para me falar. E ir além, praticar, viver, me sacrificar e, se preciso, morrer por aquilo que o Senhor vai falar comigo nesse momento. Essa deve ser a nossa postura. E assim nós vamos ouvir Deus falar. E Deus já fez promessas e Ele vai reforçar isso no nosso coração. E nós vamos tomar posse dessas promessas gerais e das promessas individuais. E quando nós tomarmos posse, nós vamos crer nela, porque Deus jurou por si mesmo. E assim sendo, isso se torna para a nossa alma como uma âncora firme e segura. Às vezes nós conversamos, pessoas, líderes ou não, e sempre há uma pergunta assim: por que muitas pessoas já passaram por essa igreja? E várias delas estão numa outra igreja, glória a Deus por isso.
mas várias delas não estão em igreja nenhuma. E várias delas estão num estado pior do que estavam. E assim é em todas as igrejas. Não é a CCRS, que é um problema X ou Y. Todas as igrejas. Antes de vir para cá, eu estava pastoreando em Curitiba. Quase 10 anos lá. E aconteceu mesmo, em 10 anos, muitas pessoas passaram lá e não ficaram. Porque o problema está na igreja? Não. O problema está no ser humano. E o maior problema que o ser humano tem é o pecado que está ali dentro, tentando trazê-lo para o mundo, para a concupiscência da carne e para os desejos que o separam de Deus. E as pessoas deixam de olhar para as promessas de Deus e começam a olhar para aquilo que o mundo oferece. E, na verdade, o mundo não oferece nada de bom. O mundo oferece guerra, conflito, perda, luto, vício, droga, prostituição, lascívia, inveja, ciúme, contenda. O mundo promete fama, poder, mas não dá nada de bom. É um marketing enganoso, é um fake news que está muito em evidência. E as pessoas deixam de atentar para as promessas de Deus e não há âncora na sua alma. E por não haver essa âncora, por não haver essa firmeza, essa segurança, elas começam a ir de um lugar para outro, como o Tiago fala lá, como aquela pessoa que não cresceu, que é um menino na fé, e ele é levado como a onda do mar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e acaba indo lá nos prazeres do mundo, e esquecendo-se de que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Por tudo aquilo que ele ofereceu, e aquilo que as pessoas aceitaram, e aquilo que as pessoas recusaram. Por isso que Jesus diz lá em João 12, aliás, João diz, né? Que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Percebe? Como quando Deus dá algo, oferece algo, esse algo produz algo ainda maior naquelas pessoas que receberam. Receberam a Cristo que é grande, pleno, e isso propiciou que essas pessoas se tornassem filhos e filhas de Deus. Então, quando você diz assim, eu sou filho de Deus, você está dizendo que você o é, única e exclusivamente porque você recebeu Cristo como Salvador. O sacrifício foi dele, a graça foi de Deus, o sangue foi de Cristo, o choro foi de Cristo, a dor foi de Cristo, mas você creu nisso, e você se apropriou do poder remidor desse sacrifício, que foi a promessa de Deus, ainda lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E você foi salvo. E agora isso é como âncora para a sua alma, para a minha alma, quando nós dizemos, eu sou filho de Deus. Significa que eu estou firme e seguro. Não importa o que está acontecendo à minha volta, não importa o que está acontecendo no meu trabalho, não importa o que está acontecendo na minha casa, porque eu sendo filho ou filha, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós. Nós só precisamos tomar um cuidado acerca das promessas. Porque pode ter promessas que Deus não nos fez. Amém? Deus só tem compromisso com as promessas que Ele fez. Deus jurou por si mesmo somente acerca das promessas que Ele fez. Se Ele não te fez aquela promessa A, B, C, D, vai até o Z, Ele não tem compromisso com aquilo. Então precisa ficar atento. E como que eu fico atento, pastor? Há um crivo, irmãos. Há uma peneira. Há uma régua. Onde nós podemos medir, purificar, realmente ter a certeza de que há a promessa de Deus. E o crivo é a palavra de Deus. Deus não promete nada que vai contra aquilo. Por que Deus te prometeu isso? Se é que Ele prometeu?
Essa promessa aqui parece que não é para glorificar o nome dele, não é para exaltar o nome dele, não é para me abençoar, não é para abençoar a igreja, não é para abençoar a minha família. Deus não te prometeu. Eu, ainda lá em Apucarana, antes de ir para Curitiba, estávamos um dia reunidos como igreja, conversando e tal, e talvez eu já contei isso aqui antes, e chegou um jovem de uns 23, 24 anos, e ele queria conversar com o pastor. E eu o chamei para a sala pastoral e comecei a conversar com ele. E disse: pastor, eu tenho uma promessa de Deus, de que eu viajaria pelo mundo todo. Inclusive, conhecendo, e eu era de Apucarana e ele era de Curitiba, se não me engano. Inclusive que eu conheceria Foz do Iguaçu. Hoje tem lá uma das maiores cataratas do mundo, né? Lá em Foz do Iguaçu. Falei, ok. E? Então, eu estou aqui, estou sem dinheiro, preciso ir para lá e tal. Eu falei, tá, ok, tá aí. E você veio como de lá? Eu deixei a minha esposa, um filho. Opa, já acendeu uma luzinha lá, amarela aqui na minha cabeça. Deixei a minha esposa, meu filho e vim atrás da promessa. Falei, ok, vamos lá, vamos conversando, né? Fui a sua esposa. Falei, não, olha, a minha esposa, eu casei no tempo que eu estava desviado, congregava na igreja A, não vou citar o nome, e eu desviei. E aí, como eu estava desviado, eu fui lá, fui no centro de Macumba e conheci a minha esposa lá. Falei, tá. E nós tivemos o filho. Olha como a mente humana é capaz de criar coisas incentivados pelas doutrinas de Satanás e pelo desejo do diabo de destruir a família e pessoas e relacionamentos. E nós tivemos um filho. Só que agora eu me reconciliei na igreja, então, e eu descobri que esse filho não é meu, mas é filho do diabo. Eu sei que é chocante. Mas me deu vontade de pegar a cinta e dar nas costas do cidadão. Então, por isso que eu deixei ele lá, porque não é meu filho, e nem a minha esposa. E estou aqui agora, passeando pelo mundo. Olha que bonitão, né? Eu falei, olha, você começou tudo errado. Mas você tem uma grande chance de deixar isso pior. Pior, você já está deixando. Ou você tem a oportunidade hoje de voltar atrás, de parar o que você está fazendo, que você está fazendo uma lambança aí sem tamanho. Voltar para sua esposa, porque Deus não te obrigou a casar com ela. Deus não te obrigou a ir lá onde você foi e casar com ela. Mas você fez uma aliança com ela. Ela era solteira e você também. E vocês se casaram. Então você tem que honrar o seu casamento. Aliança. E às vezes a gente acha desculpa, um monte de desculpa, para separar, para divorciar. E aqui eu não estou marginalizando aqueles que passaram por um divórcio. Amém? A igreja ama vocês e trabalha com vocês e continuarão. Embora nós entendemos que isso, no primeira mão, é fora de cogitação. A gente vai até o fim. Nós trabalhamos com casais e a gente isola essa possibilidade de separação. Porque Deus restaura e tem poder de restaurar. Mas você casou-se com ela, então você volta lá e assume o seu casamento. Segundo, diabo não faz filho com ninguém não, meu querido. Diabo não gera vida. Diabo não gera vida. E eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem assim, porque a pessoa adulterou com não sei quem e ficou grávida, então não é, é filho do adultério. Adultério tem filho? É pai agora? Não. Deus gera vida através da lei que Ele estabelece, dos recursos biológicos que Ele estabeleceu, que Ele criou. É Deus que dá vida, é Deus que cria. A relação foi indevida, mas a vida vem de Deus, que deixou o fluxo seguir, que deixou o livre-arbítrio operar, porque Ele permitiu, Ele deu o direito de escolha. E essa pessoa, que é fruto de uma relação que foi indevida, foi ilícita, ela deve ser amada da mesma forma, e é amada por Deus, e é um ser humano que está ali, não pode ser discriminado. Por isso que nós somos
contra aborto, nós somos contra qualquer tipo de violência contra a vida. Aquele menino, aquele filho, não é filho do diabo, é filho teu com a sua esposa que você deixou lá. Então você precisa virar homem, assumir a sua responsabilidade e voltar lá. E criar esse filho com amor, com carinho, com dedicação. Pais que abandonam filhos, mães que abandonam filhos, por razões diversas. E aí fizemos ali juntamos algum recurso que tínhamos, compramos a passagem dele e colocamos ele de volta para Curitiba. Oramos com ele e o ajudamos ali a entender, com a graça de Deus, o Espírito de Deus, que ele precisava voltar para o alvo e não errar o alvo. Percebe isso? Pessoas que se deixam ser enganadas, porque há ali dentro do seu coração uma concupiscência, um desejo ruim, maligno, e ela alimenta aquilo. Então nós precisamos jogar fora isso. Deus não te fez promessa alguma que não passe pelo crivo da sua própria palavra, porque a sua palavra, as suas promessas estão baseadas no juramento por si mesmo. Deus é fiel e Ele não deixa de cumprir uma única palavra. Eu quero terminar essa mensagem só relembrando o que nós já dissemos aqui. Quais são as promessas que Deus fez para você? Quem tem promessas de Deus aí? Amém? Só? Vou perguntar de novo. Quem tem promessas de Deus? Maravilha! Nós temos promessas de Deus. Vamos tomar posse disso, vamos confessar essas palavras, vamos trazer para o nosso coração e permitir que com a ajuda do Espírito Santo elas sejam de fato a âncora para a nossa alma e nós estejamos firmes e seguros, e nada venha nos abalar, nada venha tirar a nossa paz, nada venha nos afastar de Deus, porque temos uma âncora na nossa alma.